Que a graça, a paz e a comunhão de Deus e do Divino Espírito Santo sejam com todos vós. No Falando de Jesus hoje, o Espírito Santo de Deus nos tocou para falar algo. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar aqui falando de Jesus, anunciando as boas novas e o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. O Senhor nos escolheu como testemunha. Sim, o Senhor, Ele confiou a nós estar anunciando, passando aquilo que nós passamos também, porque nós também aprendemos a cada dia com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos anima, que às vezes nos instrui, que nos corrige, que nos orienta. E é do Espírito Santo que eu quero falar nesta noite. Também quero agradecer a todos vocês, os inscritos do canal, cada um de vocês que tem compartilhado, dado like nos nossos vídeos. Deus abençoe você, a tua família, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir também no caminho certo que leva ao trono da graça, à glória do Pai. Também, no começo do vídeo, vou estar ali colocando o canal Examinando as Escrituras, o canal da nossa irmã Carmelita também. Por que eu faço isso, queridos? Não estou pensando em recompensa terrena. Eu só quero que, da mesma forma que Deus fala comigo e usa os seus servos ali através do canal deles, que eu vejo que é o Espírito Santo de Deus usando, por isso que eu compartilho. Quando eu vejo, eu tenho dúvida, que eu não sinto de Deus de passar, eu não passo. Mas quando eu sinto, eu compartilho com vocês para a glória do nome do Senhor, para que vocês cresçam juntamente comigo. O que eu quero para mim, eu quero para vocês também. Que vocês alcancem o trono da graça do Senhor e a misericórdia do Senhor também a cada dia. Glória a Deus. E vamos à utilidade pública. A utilidade pública de hoje é: devemos beber aquela água que é bom para o nosso organismo, porque a falta de água pode causar desidratação, pode causar diversos problemas como dor de cabeça, fadiga, boca seca, urina escura, pode causar insuficiência renal, problemas cardíacos, desmaios, queda de pressão e até queda de pressão e até falência dos órgãos, etc. Então é muito sério. Temos que até que ver a notificação, eu fico prestando atenção no que está falando, me embanando aqui. Temos que levar a sério o hábito de tomar água. Coloca o limãozinho e assim por diante. Glória a Deus. E vamos agora à mensagem da palavra de Deus. Não brinque com coisa séria. Com quem que não devemos brincar? Com Deus, meus queridos. E a palavra vem primeiro por aqui, depois corta por aí. Porque o que eu aprendo, como o apóstolo Paulo falou, que eu recebi do Senhor, assim também vos ensinei. Então, o que eu recebo do Senhor, eu ensino, eu passo, porque eu quero que vocês aprendam da mesma forma que eu aprendo. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, veja bem, quando a nossa intimidade está profunda com o Espírito Santo, nós podemos ouvir a voz dele com clareza, como se fosse uma pessoa falando aqui no nosso ouvido. Quando estamos meio distante, olha só, glória a Deus, quando estamos meio distante, nós
por exemplo, alguém fala lá, você escuta a voz não audível, como se fosse um pensamento. É assim que o Espírito Santo fala. É como se fosse um pensamento, porque você está distante, ele está afastado de você. Quando ele está aqui, dentro de você, você escuta aqui como se fosse uma pessoa falando no teu ouvido. É incrível, incrível mesmo, porque já aconteceu comigo. E é dessa forma, quando entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta. É triste isso aí. Então, amados, não brinque com coisa séria que eu quero falar. Vamos ler a palavra do Senhor. O Espírito Santo me impulsionou a ler aqui, em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Ele nos auxilia, ele mostra que nós erramos. Ele fala o nosso coração, tá errado, isso aí não tá certo. Ele toca, a gente se sente muito mal quando o Espírito Santo não se agradou daquilo que nós estamos fazendo. E às vezes a gente ouve, foi o que aconteceu comigo, ouve lá a voz falando: olha, você não pode fazer isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu não vou falar o que foi, mas o Espírito Santo falou assim: não faça isso, que vai causar tal problema. E eu sabia. E Deus usou a boca de outras pessoas para falar também que eu não deveria fazer, que causaria tal problema. E era uma falha que eu tinha já me arrependido, eu tinha pedido perdão, que eu tinha falado que não ia fazer. Olha só, acabei brincando com Deus. Viu? Primeiro vem para mim, para depois ir falando com vocês. Vamos terminar de ler a palavra aqui. Porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. É Ele que intercede lá. Porque é Ele que sabe falar. É Ele que sabe expressar o que nós não sabemos expressar. Como deve ser lindo o Espírito Santo orando lá e falando com Jesus. Mas como o irmão aqui não fala, vamos deixar o Espírito Santo lá orando. Não é, temos que orar também. Temos que fazer a nossa parte. Aí o Espírito Santo vai, intercede por nós lá diante do Pai. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Em conformidade com a vontade de Deus. Eu estava pensando hoje, eu escutei a irmã Carmelita falar que existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Porque quando é a vontade de Deus, é a vontade de Deus suprema, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós estamos sujeitos, nós obedecemos. Vontade permissiva é quando a gente pede, insiste, até que Deus permitiu, pela sua vontade, que nós recebêssemos tal coisa. Mas nem sempre aquela coisa vai ser boa para nós, porque foi a nossa escolha. A palavra do Senhor fala assim: tudo que o homem plantar, isso também colherá. Se fará, colherá. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fui orientada a não fazer, porque eu já tinha pedido perdão. Fui orientada. E mesmo assim, teimei. Fui,
e fiz. Aí veio as consequências do meu ato. Porque eu pensei, acho que não vai acontecer isso. Não vai. O Espírito Santo tinha falado, não faça que vai acontecer tal coisa. E eu, teimei. Fiz. E veio a consequência. Ai, meu Deus do céu. Daí me desesperei. Mas eu lembrei, Lembrei que eu fui orientada a não fazer. Fui orientada. Fui alertada. E mesmo assim eu teimei e fiz. Com essa consequência eu poderia recorrer. Poderia ir tentar reverter a situação do que aconteceu. Mas hoje eu pensei, não, eu mereço passar por isso porque fui eu que plantei. E agora eu tenho que colher. Deus me ajude a suportar a desobediência. Eu fui desobediente. Quando você promete algo para o Senhor, procure cumprir à risca. Você prometer tal coisa, faça. Porque Deus não é brincadeira, olha só. Pensei que estava... Deus entende. Não vai acontecer nada, vai desobedecer. Vai fazer conforme você quer. Aí você vai pagar o preço depois. A gente fala, ai meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que Deus permitiu? Deus não permitiu nada. Foi nós que fomos teimosos. Primeiro o Senhor avisa, nós damos de ombro, aí nós vamos colher o que nós plantarmos. Fiquei dias sem gravar. Porque quando você não tem palavra, tem vezes que você não está bem também. Você é um ser humano. Não tem palavra, você não sente de gravar. Mas quando o Espírito Santo te impulsiona a falar, você fala. É Ele que nos auxilia nas nossas fraquezas. O Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos auxiliar nas nossas fraquezas no dia de hoje. Que possamos ter seriedade com o Senhor, porque o Senhor, Ele tem sentimentos. O Senhor, Ele se entristece, o Senhor, Ele sente uma mágoa, Ele sente dor no coração. Ele tem sentimentos. Sim, eu já pude sentir o que Deus sente, a dor que Deus sente é muito grande, meus queridos. Você não faz ideia do que é a dor dentro do coração de Deus. Eu já pude sentir os ais de Deus. Numa profecia que o Senhor me deu, falava assim, Deus está sofrendo, Deus está sofrendo porque o seu povo não lhe dá ouvidos. O Senhor se entristece quando nós não demos ouvido a Ele. Vamos dar ouvido quando o Senhor falar. Porque que a palavra diz, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Eu endureci o meu coração, não vai acontecer não. E olha, veio, a prova veio grande. Por quê? Por causa da minha rebeldia. Eu reconheço, eu conto as minhas fraquezas. Porque que nem o irmão aqui no diz, eu conto as minhas fraquezas. Tava bem forte hoje o vídeo do irmão aqui, vai lá no canal. Vai lá no canal, é uma benção. Você aprende também. Porque ele conta também as fraquezas dele. Nós, seres humanos,
Não adianta dizer assim, eu nunca vou errar, nunca vou fazer nada errado, vou sempre obedecer. Não adianta, quando a gente vê, a gente pisou na bola de novo. Mas a gente tem que se humilhar. A palavra do Senhor diz, aquele que confessa seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Olha o que o Espírito Santo falou no meu coração. Falou assim, que não devemos entristecer a Deus. Deus não se deixa escarnecer. Ele me deu inteira a palavra e eu perdi, quer ver? Pena que eu não tenho aqui pra mim ver, pra mim. Eu não posso tirar o vídeo. Pera aí, eu vou ver se eu consigo. Só um minuto, se não cortar tudo. Deu uma pausada no vídeo, vou ter que fazer 2 etapas do vídeo. Que o Espírito Santo falou aqui no meu coração. Para mim ler aqui, ó. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Viu? Ó, voltando para trás um pouquinho, no livro de Gálatas 6:6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar, viu? Olha, tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Quem que instrui? Através da palavra é o Espírito Santo. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá, pois o que semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, viu? É sério. É sério, vamos semear, plantar coisas boas, coisas edificantes, vamos aprender com o Espírito Santo, vamos chamar o Espírito Santo para mais pertinho. Não queremos ouvir a voz dele lá, ó. Daí acontece como eu fiz. Não ouvi perto, ouvi mais longe, eu tive a dúvida. Acho que é na minha cabeça, né? Foi algum pensamento que veio só. Mas quando o Espírito Santo fala audível, ele fala audível, aí você chega a olhar para ver se não é uma pessoa de carne e osso ali falando com você. É bem, bem forte. Possamos se aproximar mais do Espírito Santo para ter essa intimidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. São essas palavras do qual o Espírito Santo tocou no meu coração para estar falando aqui com vocês. Que o Senhor possa completar aquilo. Que o Senhor possa completar aquilo que eu não pude expressar aqui em palavras. Amém? Se você ouviu a palavra, você sentiu no teu coração de receber o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te ensinar sobre o Senhor Jesus. É Ele que vai levar a tua comunicação aos céus, ao trono da graça. Ore assim comigo e repita. Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Amado e doce Espírito Santo, vem morar em mim, que eu possa ouvir a voz do Pai audível, que eu possa conhecer o Pai. Mostra-me o Pai, Espírito Santo. Mostra-me a tua glória. Ensina-me, Espírito Santo, a ser mais obediente, a ouvir a tua voz com clareza. Sim, Espírito Santo, fica comigo nesta noite.
Em nome de Jesus, Senhor, visita a cada ouvinte que está ouvindo, Senhor, esse canal. Ó, Pai querido, alcança agora, fortalece, dá graça. Cura, Senhor, liberta, transforma. Para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.